volta com o Viver é Melhor, agradecendo sempre a audiência e a participação dos nossos telespectadores. Um abraço a Adenir Paula Silva Jacó, de Três Rios, no Rio de Janeiro. Olá, Adenir, obrigada pela audiência. Ela pede preces por toda a sua família, por seu filho Leonardo, pela Maria Elisa, pela Anne Elisa, pela Vivian, pelo Landirson. E na Grande Pátria Espiritual, porque os mortos não morrem, pede por sua mãe, Doratila, por seu pai, Paulo Pereira, e por sua filha, Isabela, que recebem também o seu carinho, o seu amor, a sua prece onde estiverem. E nós continuamos aqui no nosso programa falando sobre saúde, especial a prevenção de doenças cardiovasculares. A gente vai falar agora de um ponto fundamental, que é dos nossos hábitos diários. Alimentação. Doutora, a gente tem sempre muitas orientações relacionadas à alimentação, o que é bom, o que é ruim. Do que já está comprovado, que se percebe, o que a gente deve evitar quando se pensa em prevenção de doenças cardiovasculares? Evitar gordura animal, principalmente frituras, porque se você pega uma gordura vegetal e submete a altas temperaturas, ela deixa de ser uma molécula boa e passa a ser uma molécula ruim de colesterol, de certa forma. E aí não é interessante uma gordura mais, tanto o triglicerídeo como o colesterol. Então, é importante que ele evite frituras, gordura animal, que ele evite alimentos industrializados, alimentos embutidos, porque tem muito sal. É bom observar o conteúdo de sal dos alimentos, de sódio, né, que você vai ver lá no rótulozinho, de gorduras, né, saturadas naqueles alimentos, porque isso é que contribui muitas vezes para a formação dessas placas. É claro que existe um componente genético, o metabolismo genético da pessoa. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu faço toda a dieta e mesmo assim meu colesterol não baixa. É porque existe um componente genético do metabolismo dessas moléculas de colesterol. Então, tem que estar atento para isso também, porque às vezes é necessário realmente usar medicamento. E o que pode ajudar? Porque tem alguns que a gente tem que evitar, mas alguns que podem melhorar esses níveis. É muito importante uma dieta rica em fibras. Né? A dieta rica em fibras absorvíveis. Então, você tem farelo de aveia, linhaça, você tem vários alimentos. Se você for a sua nutricionista ou o próprio endocrinologista, ele vai te orientar uma dieta rica em fibras, porque isso diminui a absorção das gorduras. Alimentos que sejam leves, como legumes. Há quem diga que 5 porções de vegetais, assim, legumes ou frutas, vão te dar grande benefício, né? Isso já tem alguns trabalhos mostrando. Então, é importante comer alimentos leves, ter sempre o vegetal na sua dieta, né? Seja fruta, seja verdura, hortaliças. Você comer bastante fibra, né? E evitar aqueles alimentos gordurosos, principalmente, você vê que a carne vermelha, ela tem mais gordura do que a carne branca. E quando você come a carne branca, é importante tirar aquela pele, se você come o frango, tira a pele dele que está cheia de gordura, porque aí ele fica um frango light, um frango leve. Se você come ele com toda aquela gordura, você também está levando gordura para o seu organismo. Então, o ideal é que você evite carne vermelha, coma menos carne vermelha e mais carne branca, principalmente os peixes. Os peixes são alimentos muito saudáveis. Existem alguns peixes de águas frias, salmão, atum, são peixes que têm um colesterol bom. E um outro alimento muito amigo da gente é o azeite de oliva. Se você usa o azeite de oliva virgem, in natura, né, na sua salada, isso é muito bom para o HDL, porque a gente sabe que existe aquele colesterol bom, entre aspas, e o colesterol ruim, de certa forma, né? O bom é como se ele limpasse aquele colesterol, não fosse se depositar nas artérias. E o ruim, ele se deposita nas artérias e obstrui os vasos. Então, é muito importante que o azeite de oliva, as fibras, as verduras, as frutas, alimentos grãos, alimentos leves e peixes, carne branca, evitando a carne vermelha, os alimentos ricos em gordura animal e frituras, fast food, alimentos industrializados, embutidos, alimentos ricos em sal. Bom, com essas orientações, agora pense um pouco no cardápio da sua semana, como é que você vai se programar para conseguir comer melhor, mesmo quem trabalha fora, de repente levar marmita para o trabalho, procurar uma alternativa mais saudável e mais barata também para o seu dia a dia. Vale a pena colocar isso em prática, porque melhora mesmo as suas condições de saúde. Mas é alguma coisa também que é muito importante que a gente vai falar agora. Check-up. Check-up, visita o seu especialista. Doutora, a gente falou já alguns exames ao longo do programa que devem ser feitos para que se ocorra um diagnóstico precoce. Quando a gente fala de diagnóstico precoce,
faz muita diferença na saúde e no sucesso do tratamento desse paciente. Sem dúvida. A detecção precoce da doença aterosclerótica é a nossa grande meta hoje. Quanto mais cedo você detectar, mais chances de não deixar que ela evolua e obstrua os vasos. Muito importante é fazer a consulta com o especialista, com o seu cardiologista ou o seu clínico, porque ele vai te fazer uma avaliação geral. Ele vai dosar todos os exames bioquímicos necessários, vai avaliar a glicose, o colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, vai avaliar a tireoide, vai ver o seu organismo como um todo, vai fazer um documento do seu organismo para ver se está tudo em ordem. Né? E ele vai pedir aqueles exames que ele julgar necessário do ponto de vista de imagem, se ele precisa de um ecocardiograma, se ele também pode eventualmente precisar de outros exames mais complexos de imagem, como uma tomografia de coronárias, uma ressonância magnética, até uma ressonância magnética, se necessário. Agora, o teste ergométrico que vai te dar uma avaliação também da capacidade funcional e se o paciente está apresentando alguma alteração durante o esforço, seja do ritmo cardíaco ou seja alterações isquêmicas que podem fazer pensar que ele possa ter uma doença coronariana. É importante perceber que a medicina já avançou muito para ajudar o paciente e o médico. Por isso, procure seu médico, faça os exames, não fuja, depois leve o resultado. A doutora já falou disso também, Claro. que realmente é importante dar sequência a esse tratamento. A gente tem uma pergunta para responder nesses Sim. minutos finais do programa. A Sandra Rodrigues Gomes, de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Ela quer saber se a arritmia benigna pode ser grave e se o tratamento é eficaz. Não, Sandra. A arritmia benigna, o nome está dizendo, se ela é benigna, ela não vai te causar um mal maior. Se ela realmente foi classificada como benigna, ela não tem riscos maiores. As arritmias malignas são aquelas que se transformam em uma arritmia mais complexa que pode levar a uma morte súbita. Mas as benignas não. Elas só dão sintomas, elas incomodam, porque você tem extrasístoles algumas vezes, Coração dispara. sente uma palpitação, um disparo no coração, mas se o seu cardiologista falou que é benigno, isso não é grave, pode Não vai ficar virar tranquila, maligna. não vai virar maligna, ela não degenera para maligna, certo? As arritmias malignas, elas são bem classificadas e as benignas também. Então, as benignas, os medicamentos são eficazes no sentido de controlar os sintomas, que é isso que você precisa, diminuir a sua palpitação, né, o seu desconforto, que é isso que o médico deve estar avisando com o medicamento. Mas não é grave, uma benigna não é grave. Para ela, a indicação de atividade física e alimentação vai fazer algum efeito? Não tem uma relação de arritmia com alimentação, exceto o álcool. O álcool, que foi um ponto que a gente não tocou hoje aqui, ele é um elemento que causa arritmias. Então, você deve diminuir ou até abolir o consumo de álcool, porque o álcool ele causa arritmia, ele pode também levar a uma coisa chamada miocardiopatia dilatada. Mas ele não é um fator de risco necessariamente para aquela doença aterosclerótica, exceto se você toma numa dose acima, mais elevada, o que vai acontecer? O seu consumo frequente aumenta a pressão arterial e acaba contribuindo também para aumentar a doença cardiovascular aterosclerótica. Mas, assim, o que é importante dela é diminuir o álcool. É lógico que essa medida de alimentação saudável é para toda a população. Benéfica para todo mundo. Independente da idade, sexo, todas as pessoas devem fazer atividade física se o médico avaliar e achar que ele pode, que não tem nenhuma contraindicação. Ele deve fazer uma boa alimentação saudável, independente de orientação, ele deve procurar uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, né? Isso para toda a população. Isso, com certeza, a gente vai ter impacto. Eu digo que a gente avançou muito, como você falou, em tratamento, em diagnóstico e pouco em prevenção, né? Então, a gente precisa bater mais hoje, por isso que as sociedades de especialidade, as próprias, a classe médica, os laboratórios, eles têm tentado educar a população, né? Auxiliar, vamos dizer, os órgãos governamentais, no sentido de educar a população a ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, procurar o seu cardiologista e diminuir. Mas ele não vai concorrer necessariamente para a doença arrítmica. Mas para uma saúde no geral mais equilibrada. Com certeza. E esse é o desafio que a gente faz para você, telespectador do Viver Melhor de hoje. Que você hoje faça algo a mais pela saúde do seu coração. Que diga não ao exagero na hora da alimentação ou no sedentarismo, que procure se exercitar melhor. É o desafio
bom para você. Você vai perceber mesmo que o resultado vale a pena. Doutora, muito obrigada pela presença no programa. Convite para que volte sempre a viver é melhor. Obrigada a você, Camila, e a TV Boa Vontade pela oportunidade de estarmos aqui levando essa informação tão importante para a população no sentido de ter impacto em reduzir a doença cardiovascular. Muito obrigada. Conversamos com a doutora Marli Wellendal, cardiologista, a respeito desse assunto tão importante. Convidamos você a manter sempre o seu coração equilibrado, do ponto de vista físico, como nós conversamos hoje, e também do ponto de vista emocional e espiritual. As bases para uma saúde realmente completa. Agradecemos pela sua audiência, com o nosso compromisso diário de manter sempre qualidade de vida e bem-estar aqui na Boa Vontade TV. E a você dedicamos esta mensagem de paz do jornalista Paiva Neto. Cada espaço conquistado pelo amor é perdido pelo ódio. Façamos então a nossa parte. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.